Vamos falar hoje sobre a força centrípeta. Todo movimento com curva é um movimento forçado. Tem que ser sempre uma força para o centro, daí o nome centrípeta. E essa força está sempre em 90 graus com a velocidade. E isso faz o corpo andar em círculo. Vamos utilizar o exemplo aqui desse alvo, como se fosse um círculo com o seu centro. Imagine que todo objeto tende a seguir em linha reta. Aí uma força, no caso a força centrípeta, o puxa para o centro desse círculo, num ângulo de 90 graus. Imaginando um veículo, para que ele não passe reto numa curva, a força centrípeta, puxando para o centro, vai fazer com que ele continue fazendo a curva sem nenhum problema. E se a força centrípeta continuar atuando no objeto, vai continuar sendo feito essa curva, até que ela deixe de trabalhar. Para termos uma melhor compreensão da força centrípeta, vamos para uma cena clássica. Imagine um carrinho na estrada, está aqui meu carrinho, andando pela estrada, e aí ele vai chegar num ponto onde ele tem que fazer uma curva. A tendência de todo objeto é continuar em linha reta. O que vai fazer ele conseguir fazer a curva é a força centrípeta, apontando para o centro do círculo. Essa força vai garantir que o carro consiga fazer a sua curva sem nenhum problema, como a gente pode ver aqui na imagem. É graças a essa força centrípeta que o carro não passa reto. Aí nesse momento, a força centrípeta deixa de agir e o nosso carrinho pode seguir viagem em linha reta. Nesta outra representação, vamos imaginar uma pista oval, onde nós temos ali o carrinho, e para que ele consiga fazer toda a curva, todo o percurso, como a gente lembra, ele tem uma força que sempre vai fazer ele ir para frente, passar em linha reta, e vai ter a força centrípeta que vai fazer com que ele seja puxado para o centro do círculo. Com isso, formando o ângulo de 90 graus, ele consegue fazer todo o percurso em curva sem nenhum problema. A força centrípeta, ela não é uma força nova. Na verdade, ela é uma força no caso, ela é resultante da força de atrito que há entre o pneu do veículo, do carrinho, com o asfalto, no caso. Vamos entender então que todo movimento com curva é um movimento forçado. A força centrípeta pode ser mostrada da seguinte forma. Força resultante é igual massa vezes aceleração. Então, força centrípeta é igual massa vezes aceleração centrípeta, que pode ser também escrita dessa forma. Força centrípeta é igual massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O raio é a distância do centro até a borda. Então nós temos aqui, no caso do exemplo do carrinho que a gente viu, que a força de atrito, no caso, é igual à força centrípeta.
Vamos para mais um exemplo. Vamos imaginar a Terra e a Lua orbitando. Então nós temos aqui a Terra. Vamos achar o centro. E aqui nós temos a Lua. Como vimos, todo objeto tende a seguir em linha reta. O que faz ele fazer as curvas é a força centrípeta, que no caso da Lua está apontando para o centro da Terra. Isso faz com que a Lua fique orbitando o nosso planeta. Ela tenta escapar, mas a força da gravidade da Terra não deixa, e ela fica fazendo esse movimento, seguindo aquela regra da lei, aquela regra do 90 graus. Então podemos dizer que, nesse caso, a força gravitacional é igual à força centrípeta. Ou seja, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, no caso aqui, o raio da Terra. Vamos para mais um exemplo. Imagine uma pessoa com uma pedra, girando uma pedra, e você está vendo de cima, uma visão aérea. Ele está segurando a ponta da corda e girando a pedra com bastante velocidade. Essa pedra vai ficar girando em torno desse eixo. Nesse caso, podemos dizer que a força centrípeta é igual à força de tração, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Vamos para mais um exemplo. Nesse caso, vamos mostrar como seria referente ao globo da morte. Nós temos aqui um motoqueiro que consegue dar uma volta, várias voltas, sem cair dentro de um globo. Vamos entender como que isso funciona. O que eu quero saber nesse caso, qual é a velocidade mínima quando ele atinge esse ponto. A velocidade mínima que ele consegue que não chegue a cair. Então vamos analisar alguns pontos. Na parte de baixo, nós temos duas forças interagindo. A força normal que aponta para o centro e a força peso, o peso do carinha com a moto que aponta, e da gravidade que aponta para baixo. Quando ele está nessa outra posição, na parte superior, nós temos também duas forças agindo, só que ambas estão apontando para o centro, estão apontando para baixo. Tanto todo o seu peso, a força peso, quanto a normal também. Podemos dizer que na parte superior, a força centrípeta é igual a normal mais o peso, enquanto que na parte de baixo, a força centrípeta é igual a normal menos o peso, porque pode ver aqui que o peso é o único que não está apontando para o centro. Então ele não faz parte da força centrípeta, ele na verdade está atrapalhando. Então é menos. Podemos ver então que força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado vezes o raio. O raio aqui no caso do centro desse círculo até sua borda. Então podemos dizer que a normal mais a massa vezes a gravidade é igual à força centrípeta. E aqui podemos fazer uma coisa. Como a normal
Como a normal praticamente é nula, ela não existe aqui na parte superior, a gente pode tirar. Então ficamos com a massa vezes a gravidade, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, a velocidade mínima que a gente está querendo, né? E o raio, dividido pelo raio. No caso, nós temos massa dos dois lados. Então também podemos eliminar. Vemos então que velocidade ao quadrado é igual a RG. Então podemos dizer que velocidade é igual a raiz de RG. No ponto superior, a normal é descartada, porque como objetivo é descobrir a velocidade mínima que ele precisa estar neste ponto, ou seja, naquele momento que ele está quase se desprendendo para cair, a menor velocidade que ele consegue. Então, nesse caso, a força normal praticamente é nula aqui. Por isso, ela pode ser descartada.